Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia especial para você, meu amigo, minha amiga. Bom dia especial para você, dona de casa. Hoje é domingo, nós estamos aqui no programa no dia 15 de outubro, para fazer essa programação do programa Nossa Terra. O programa é feito aqui na cidade de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais querida de Marabá, é onde estamos aqui realizando esse programa para anunciar a palavra de Deus. Mas muitas pessoas me perguntam como eu faço para participar do judaísmo? Eu tenho que ser israelita, tenho que ser judeu, tenho que ser hebreu? Olha, a minha resposta para as pessoas é que para você praticar judaísmo, que o judaísmo é uma maneira de viver, uma maneira boa de viver. Você praticar judaísmo, a primeira coisa que você tem que procurar é um rabino, na sua cidade ou no seu estado. Quando eu senti o desejo de servir ao Eterno nas fileiras do judaísmo, eu procurei, junto com a minha esposa, ali em Belém do Pará, o rabino Moshe Mescan, que era o líder maior na época. Ele era o líder do Pará e de outro estado. Então ele fazia supervisão aí no Nordeste. Muito dinâmico, e eu procurei ele para me ajudar nesse conhecimento do judaísmo. E nós visitamos ele ali em Belém durante 18 semanas, onde nós podemos ali dizer assim, os primeiros contatos com o judeu de crescimento para o judaísmo está no estudar. Você quer participar, você quer conhecer, mas precisa estudar. Porque se você não estudar o judaísmo, você não cresce. Mas quando você começa a estudar Torá, começa a estudar Talmud, Zohar, quem tem vocação para o mundo espiritual, estudar Kabbalah. A Kabbalah, ela lhe dá um ênfase para você entender a parte espiritual da Bíblia. Então, nós temos um exemplo na Bíblia que Abraão não foi judeu, pois não era descendente de Judá e nem israelita, porque não descendia de Jacó, não era descendente de Jacó. Então, o Eterno chama os remanescentes que estão espalhados na terra, para quê? Para que aqueles que sentem o chamado dele para fazer essa obra e expandir a obra dele, na qual divulgar o seu nome. Hoje a gente às vezes se reúne com liderança e a gente pergunta qual é o nome do Criador. Você sabe o nome original? E muitos respondem que não, porque isso aí foi omitido para as nações. E as pessoas, poucas pessoas sabem o nome de Deus. Mas Abraão sabia, Moisés sabia. O povo considerado pela Bíblia como povo de Deus é o povo judeu. E todos eles sabem o nome do Criador. Então, Abraão foi um gentil da terra de Uz, que é Uz dos caldeus, né? Hoje é o Iraque, e deixou de ser gentil, renunciando à sua terra, à sua parentela, para ser pai de multidões, pai da fé. Você pode observar que todos que praticam o judaísmo têm uma renúncia. Eu mesmo tive que renunciar a cargo de pastor. Eu era pastor da Assembleia de Deus, fui pastor muitos anos, fiz muito evangelismo nas aldeias de índios, na cidade, nos bairros, nos hospitais. A gente praticava judaísmo, evangelismo a gente praticava com muita segurança, porque a gente sabia
evangelizar de casa em casa, de bairro em bairro e dar resultados do evangelismo. Até evangelismo nosso que numa semana a gente ganhava 80 almas num bairro só. Então, mas de repente eu fui chamado para isso. Não foi o homem que veio me chamar, que veio dizer que é melhor. Não foi por dinheiro, porque se você quer ir para o judaísmo, praticar judaísmo e está pensando de fazer milhões, não faça isso não. Não entre porque você vai se ferrar. No judaísmo, a gente não conquista almas para a religião. A gente não pode mudar as pessoas das religiões dela. Deixa as pessoas nas religiões onde estão. Se você tem chamado, tudo bem. Nem os filhos da gente a gente pode oprimir para praticar o judaísmo. A gente fala, ensina, se quiser seguir, tudo bem. Se não quiser, mas a gente não pode forçar. Você lembra da situação de Moisés? Estava preso junto com 70 nações no Egito, e não tem registro que ele converteu ninguém ao judaísmo. E Moisés era Moisés, né? O Rabi, o Moshe. Mas aqui Abraão, ele foi um gentil, como eu fui, né? Como muita gente é. E ele se tornou pai de muitas nações pela fé. Então, quando você entra para o judaísmo, você tem que renunciar. Na alimentação, você só vai comer aquilo, o cardápio que Deus deu, está na Bíblia. Quando você entra para o judaísmo, você vai ter que guardar os mandamentos de Deus, porque é obrigação de ser santo. Não fica pessoas que não é santa dentro do judaísmo. Para renunciar também, muitas vezes, nós temos que sair da própria casa, se afastar dos parentes, como Deus falou com Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Então, ele era um homem muito rico, de muitas posses. A Bíblia diz que ele tinha escravo nascido em sua casa. E aí ele fez o quê? Na sua essência de sabedoria, ele obedeceu às palavras do Eterno, do Criador. E ele saiu da casa dele, sem destino, porque o Eterno disse, sai da tua casa e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você pode entender aí que ele saiu sem destino, mas na direção de Deus. Quem anda na direção de Deus tem a direção certa. Mas não é obrigado você largar sua família, só no caso de um chamado que o Eterno pede para você ir. Aí é outra coisa. Então Abraão foi um gentil da terra de Uz. Ele não pertencia ao judaísmo. Ele não fazia parte do israelita. Ele não fazia parte do judeu. E como ele se tornou nosso pai na fé? 3 religiões maiores do mundo tem Abraão como o pai na fé. Uma delas é o judaísmo. Sabe o que é mais curioso? Ele circuncidou para guardar os mandamentos e os estatutos e preceitos do Todo-Poderoso. Na obediência que Abraão se curvou diante de Hashem, ele, para fazer o techuvá, que a palavra techuvá do hebraico traduzido é retornar às raízes. Retornar, voltar para o original. Então, ele circuncidou para guardar o mandamento. Porque na circuncisão, que é a Brit Milá, é feito um juramento que a gente faz ao Eterno, porque nós estamos fazendo uma aliança, uma tefilá, uma brachá, é uma aliança eterna. E ali, aonde a gente jura fidelidade às guardas dos mandamentos de Deus. Uma pessoa que apenas guarda os mandamentos, mas não, ele é um homem e não passou pela Brit Milá, que é a circuncisão, ele está fazendo coisa em vão. Porque aqui nós sabemos que Abraão
ele circuncidou para guardar os mandamentos e os estatutos e preceitos do Todo-Poderoso. Baruch Hashem? Baruch Hashem, né? Se você é um descendente de Abraão, deveria obedecer os mandamentos como um verdadeiro descendente, sem pular etapas. É uma coisa que sai da cabeça da gente quando a gente pratica judaísmo, é que acaba essa dualidade. Isso é de Deus, isso é do diabo. Isso é das trevas, isso é da luz. Você passa a crer no Deus único. Tudo é Ele e tudo é para Ele, porque tudo é dele. Ou você prefere continuar dando desculpa e acreditando em conceitos criados para invalidar a fé do patriarca, né? Abraão é o nosso patriarca. É o Islã, é o povo judeu, que é o israelita, e o povo cristão. Tem Abraão como o seu pai na fé. Abraão respeitado, mas não era judeu, não era israelita e não era hebreu. Mas a palavra hebreu surge como? A palavra hebreu, quando a gente vai para o dicionário, é alguém que começou uma jornada, saiu do lado A e chegou ao lado B. Então fez uma jornada, então ele é hebreu. Essa palavra hebreu não é porque a pessoa é de uma nação dos hebreus, não. É alguém que obedece. Quando você conhece os mandamentos do Eterno, um abraço, Eliane, Meli, toda a sua família aí em Minas Gerais, shalom para você, viu? E para suas filhas, seus parentes aí. Muito obrigado pela sua audiência. Então, para você, não precisa você ser um judeu. A mulher não precisa ser uma mulher judia. É aquela mulher que tem fé no Hashem, crê que o Yud-He, Vav-He é o nome do Eterno, e começa a prática do mandamento. Guardar os mandamentos. Hashem não é o que as pessoas estão pensando. Agora me converti e eu já vou guardar os mandamentos do Hashem. Ei, é devagar. São 613. Estuda a Torá e você aprende todos eles. Mas Deus, um dia, Deus olhou para a terra que estava devastada por causa de uma grande tribulação que aconteceu e matou todos os moradores dessa terra. E essa era a terceira vez, a segunda vez, que a terra foi destruída e estava vazia, sem ninguém, sem nada, sem uma árvore, sem nada, só a terra mesmo. Aí, quando Deus quis criar a terra, ele chamou 4 elementos. São fogo, água, barro e ar. Esses 4 elementos, ele chamou para restaurar. Na Bíblia, no início, está escrito Bereshit. Bereshit é o primeiro livro da Bíblia, onde Deus fala da restauração da terra. A palavra Bereshit, ela pode estar baseada em criação, mas na realidade é uma renovação, é uma restauração da terra, porque já aparece nos primeiros versículos dizendo que a terra era sem forma e vazia. Se a terra era sem forma e vazia, ela já existia. Então, o Eterno foi restaurar. E quando ele quis restaurar, quando Deus quis criar peixe, falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, ele voltou para si mesmo. O que é que eu tenho para parecer, para fazer o homem para que pareça comigo? Então ele pegou de dentro dele a palavra bará, o verbo bará. O verbo bará significa o quê? Criar. Como ele é criador, o Hashem, ele cria. E ele está sempre criando, ele não para. E ele foi e pegou essa palavra bará e colocou no boneco que ele fez, que foi Adão,
E ali, quando ele soprou em suas narinas, o verbo bará já entrou junto com o ruá, que é o espírito. E aí a Bíblia diz que aquele boneco tornou-se em alma vivente. Veja como aqui ele cria o ser humano, o homem, mas já colocando dentro dele o espírito e o verbo bará, porque o verbo bará é que faz parecer com o homem. Quando nós estamos trabalhando, ele está observando que a gente está trabalhando dentro dessa sequência, o verbo bará, criar. Por isso que ele trabalhou 6 dias, no 7º ele o quê? Parou. A Bíblia original diz, ele parou. Na Bíblia traduzida para as nações, diz que ele descansou. Aí diminui Deus, porque Deus não cansa. O Eterno que fez tudo não cansa. Mas a Bíblia original diz que ele parou. Ele quer que você trabalhe 6 dias para manter você, sua família, seus negócios, mas o 7º dia você pare. Para quê? Para se santificar. O dia de sábado é tão fino que no sábado Deus não aceita você fazer jejum. Porque quando você faz jejum, entristece a alma fica triste. Aí, quando você no sábado não faz jejum, a sua alma fica alegre, porque aí você vai praticar a santidade através do estudo da Torá, através do movimento da tua congregação em termos de santificação, aí santificando esse dia. Mas hoje é sábado, tem alguém doente, amigo da gente, parente? Dá para mim ir lá? Então eu vou lá. Porque a visita nossa para o enfermo muitas vezes leva a cura. E o que adianta eu chegar lá só orar, falar as palavras bonitas, mas não ajudar, não dar o remédio para aquele que está enfermo, né? Nós temos que pensar no nosso próximo. Mas é interessante, então Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque o verbo bará tem vida. Quando ele falou, façamos o homem a imagem e semelhança, é porque ele e o verbo bará e o ruá, que é o espírito, que ele soprou no homem, são 3 aí. Aparece 3. O eterno, o verbo bará, que é vivo, e o espírito do ser humano. Parece 3 aí, que são vivos. Então ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi a hora que o boneco começou a se movimentar, a ter vida própria. Se você tira um peixe da água, ele morrerá. Quando você remove uma árvore do solo, ela também morre. Da mesma forma, quando o homem está desconectado com Deus, espiritualmente ele está morto. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na sua presença. Temos que estar conectados a Ele. Porque apenas nele é que existe vida. É nele, no Hashem, se conectado a ele que existe vida. Não é no homem. O homem morre. Deus não morre. Os deuses que a Bíblia fala de os deuses, e eles nenhum nunca morreram. Porque eles são... se eles morrer, eles deixam de ser Deus. Da mesma forma, quando o homem está desconectado com Deus, ele simplesmente, espiritualmente, ele está morto. Vamos ficar conectados com Deus. Lembramos que a água sem peixe ainda é água. Mas peixe sem água não é nada. O solo sem árvore ainda é solo, mas a árvore sem o solo não é nada. Deus sem o homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. A nossa conexão com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é que nos traz vida, vida com abundância.
pode observar que todos os grandes homens do Eterno morreram com dias fartos de idade. Você olha para Moshe, ele morreu com 120 anos, mas antes da morte dele, ele enxergava naturalmente. A Bíblia diz que ele não perdeu a luz dos olhos. Mas aqui nós queremos entrar para outro caminho, que você não vê ninguém pregar por aí, as coisas do Velho Testamento. Apenas eles sepultaram o Velho Testamento dentro do coração deles, para não existir, para não estudar, para não pesquisar, porque as profecias que saíram da boca de Deus é a que está no Velho Testamento, que no hebraico nós chamamos o Taná. Mas antes de começar aí as profecias do Taná, do Velho Testamento, nós estamos agradecidos por estar recebendo pessoas que estão com sede, que buscam há anos esses estudos, esses ensinamentos, a verdade, o judaísmo é de verdade. E nós estamos recebendo pessoas do Rio de Janeiro, nós estamos recebemos agora, nesses 2 sábados passados, aí nós recebemos uma família que veio do Rio e que já está há 2 anos aqui e não sabia que existia sinagoga aqui no sul do Pará. Mas alguém passou na porta da sinagoga, viu a placa e era funcionário desse irmão, ele é engenheiro e ela é policial do Exército. Aí comunicou a eles que havia a sinagoga aqui na Folha 24/8, lote 19, e eles vieram atrás porque estão com fome e sede da palavra de Deus. Algumas coisas, lá no Rio de Janeiro tem igreja evangélica, igreja cristã séria, que já começou a judaizar, né? Judaizar a prática de algumas coisas. Lá nessa igreja, eles começaram a praticar algumas coisas do judaísmo, como o estudo da Torá e algumas coisas. Então, quando ele saiu de lá, esse trabalho já estava no começo nessa transformação. Mas ele já comprou a Torá dele e ele veio com a esposa para Marabá. E, na realidade, ele procurava saber o que conversando com o rabino no Rio, e esse rabino falou de algumas coisas, como as profecias do Taná, falou muita coisa aí sobre os últimos dias e coisas que ele não entendia. Ele é teólogo, fez teologia, mas não entendia as coisas que nós ensinamos aqui na sinagoga. E ele veio aprender. Esses 2 sábados ele tem sido uma criança, nasci numa casa de brinquedo. Uma criança chega, uma casa de chocolate, a criança fica com os olhos brilhando assim, ele está pela palavra. E nós precisamos de gente assim, que venha para aprender, porque o judaísmo é muito difícil, o judaísmo, até para quem ensinar. Mas aquele que tem chamado é fácil. Ele vai estudando ali rápido, basta ser obediente, aí cresce, vai crescendo. Não é de uma hora para outra, que o judaísmo a gente aprende todo dia, não é aquela mesma coisa, não. E aí nós temos em Goiânia, tem casal em Goiânia que está requerendo a nossa ida para lá, desde o ano passado, para a gente ter um período, pelo menos de 2 meses para ensinar eles lá. Lá em Anápolis também está do mesmo jeito, tem gente lá, tem casais e casais esperando a gente retornar lá, mas aqui na cidade de Marabá, nós estamos com projetos novos, assim, implantado, que nós temos uma parte de aconselhamento para as pessoas que não é da nossa religião, que nos procura e a gente aconselha na parte espiritual. E aí eles voltam para a religião deles lá e se afirmam mais, eles passam a ter mais conhecimento da palavra, porque tudo que você vem perguntar da Bíblia, a gente já tem a resposta, porque mesmo ontem eu estava falando, a gente estuda a Bíblia livro por livro.
capítulo por capítulo, palavras por palavra, versículo por versículo e letra por letra, porque as letras hebraicas, no original, elas são vivas e eficazes. Então, aqui nós vamos ter aproximadamente 20 profecias nessa manhã. Aqueles que já assistiram o programa, que nós falamos dessas profecias, mas só para lembrar essas pessoas que confira na Bíblia. Olha, você fica com esse programa gravado aí e você pode recorrer a ele e fazer um estudo e você conferir na Bíblia aí o que nós vamos falar a respeito das profecias. Essas são as verdadeiras profecias. Não é coisa que parece, está sendo... Não, eu acho que isso está na Bíblia, eu acho que isso não está. Tem muita coisa que não está na Bíblia. Mas o Mashiach terá um pai biológico humano. Será descendente pelo lado paterno do rei Davi. Aonde está escrito isso na Bíblia? É Isaías capítulo 11, versículo 10. Jeremias 23, versículo 5. Ezequiel 34, versículo 23. Ezequiel 24 e versículo 37. Ele terá um pai biológico. Aqui nós podemos ver que a família é o pai e a mãe e os filhos. Não é só mãe, não é só pai, não. A família é pai e mãe e os filhos. E a família é um projeto de Deus. Veja bem, a família é um projeto de Deus. Então, em Jeremias, no capítulo 2, ancestralidade do Mashiach será somente através do rei Salomão, aonde nas escrituras, segundo Samuel 7, versículo 12 ao 17. Primeira crônica 22, versículo 9 e 10. Então, ele terá uma genealogia até Salomão. O Messias terá filhos, aonde nas escrituras Ezequiel 46, versículo 16 e 18. O Messias de Israel, ele terá o quê? Filhos. Já apareceu muitos Messias para o povo judeu. Agora mesmo está tendo um aí. Mas a característica do Mashiach verdadeiro, ele tem que ser casado. Ele tem que ter pai e mãe reconhecido pela sociedade. Mas ele tem que ter filhos. Nós tivemos no passado uma pessoa chamada Bacova, que deu todas as características do Mashiach, do Messias. E os grandes rabinos da época, os sacerdotes da época, reuniram e fizeram a consagração daquele homem Bacova como o Messias que Deus enviou. Mas houve uma guerra e ele se meteu na guerra e morreu. Aí o sinal do Mashiach que vem para Israel, ele não morrerá, como diz a Bíblia, e o teu reino não terá fim. Então, a busca de novo pelo Mashiach continua. Quarto, restabelecimento da dinastia de Davi, que jamais cessará, aonde nas Escrituras? Daniel 7, versículo 13 ao 14. A dinastia de Davi. O Mashiach, quando ele vier, ele não vai se preocupar em fazer milagre, curar enfermo, andar pelas praças, não. Ele vai reinar em Israel como reinou Davi. E vai cuidar das guerras que havia do passado, vai ter as mesmas guerras do futuro. Quando o Mashiach vier, ele vai restabelecer a dinastia, o reinado de Davi dentro de Jerusalém. Israel terá um rei, Israel será país, agora é Estado. Uma era de paz eterna entre todos os povos e todas as nações. Aonde nas Escrituras? Isaías 2,
versículo de 2 a 4. Miqueias 4, versículo de 1 a 4. Ezequiel 39, versículo 39. Para você que está assistindo essas profecias pela primeira vez, eu quero te dizer uma coisa, é um espanto. Porque você está correndo atrás de outra profecia, esperando outra profecia. Cuidado. A profecia verdadeira que saiu da boca dos profetas e mais ninguém. 6. Todos os povos convertidos ao monoteísmo. É o povo que está convertido ao monoteísmo, quer dizer, crer somente no Deus. E aí ele serve. Tem nações, como nós, do judaísmo, que pratica esse movimento do monoteísmo. Só tem um Deus. Mas tem outros que tem muito mais. Todos os povos convertidos ao monoteísmo. Também acontecerá, no 7, reconhecimento que só Deus é Deus. Podemos ver aonde isso? Na Escritura. Isaías 11 e versículo 9. Mas tem outra parte também. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Aonde lá diz assim, que quando eu fizer a nova aliança, porque no meio do povo judeu não existe nova aliança, existe para as religiões aí, mas para o povo judeu, israelita, não existe nova aliança ainda. Quando existir a nova aliança, em Jeremias 31, 31 diz, não precisa ninguém ensinar para ninguém sobre Deus. Todos conhecerão a Deus, todos vão conhecer quem é Deus, até a criança de peito. Hoje eu falo para você aqui no programa que as pessoas não conhecem o nome de Deus. Muita liderança, se você perguntar como é que é o nome de Deus, ela entra numa saia justa, porque o nome de Deus está oculto. Poucas pessoas sabem. E aqueles que sabem adquirem o poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você pode ser um desses remanescentes e não sabe. Mas o reconhecimento de um só Deus vai acontecer na face da terra. O mundo se tornará vegetariano. Ontem nós demos estudo dentro da sinagoga, através das parachotes que nós estamos ensinando, o cardápio do Eterno para o seu povo. Só quem é povo de Deus come aquilo que Deus mandou. Quem não é, come qualquer coisa, porque acha que é bom e não sei o que, porque eu tenho dinheiro, e aí eu compro. É caro, mas é bom. Mas aí as toxinas desses alimentos proibidos por Deus é um nível muito alto que o ser humano vai comendo e vai trazendo enfermidade para ele. O que Deus quer de ti é uma mente e um corpo sadio, que você coma comida coxa, cachê, cachirute, que é comida sadia. O mundo se tornará vegetariano. Aonde? Em Isaías 11, versículos 6 a 9. Quando é que o mundo vai se tornar vegetariano? Você já viu falar isso? Não, estão pregando aí. As pregações que se vê hoje é que você tem que dar o dízimo e a oferta para ganhar um carro, ganhar uma casa, ganhar um noivo, uma noiva, ganhar isso, ganhar aquilo. As promessas do Eterno dentro da Bíblia aqui são promessas verdadeiras, não é sorteio de loteria. Aqui diz assim, o mundo se tornará vegetariano. Quando vai acontecer isso? Lá em Isaías fala. Isaías 11 e o versículo 6 e o 9. Mas também tem uma passagem que diz a respeito disso, de quando o mundo vai se tornar vegetariano. Como? É no dia que o Eterno, quando ele enviar o Mashiach verdadeiro, que ele terá família, ele estudará nas escolas, ele será reconhecido no tempo certo, ele vai lutar e será um político, né? Sei que é crente, tem raiva de político, segura essa. Ele vai ser um político, porque ele vai ser um rei. Um rei é um político. O presidente é um político.
E o caminho dele nessa terra aqui é galgar o trono de Israel. Ele vai ter muita luta para chegar a tomar a autonomia, a autoridade dentro de Israel, até chegar o rei de Israel, transformando Israel num país. E a capital será Jerusalém, assim como diz a Bíblia, né? Então, nesse dia do Mashiach, o Eterno mesmo, ele tem a promessa de tirar de nós o pecado de Adão e Eva. Você pensa que o pecado acabou? Uma oraçãozinha, aceitei fulano, agora estou livre dos pecados. Tá não, meu irmão. Segundo a Bíblia, até agora o pecado de Adão e Eva está em você, está em mim, e vai ser tirado. E quando ele for arrancado de nós, a gente vai perder o desejo de comer carne, porque esse pecado de Adão e Eva, no hebraico, é chamado Etzarará, que é o instinto animal que entrou em nós. Por isso que nós somos carnívoros. Eu gosto de uma carne assada, uma carne cozida, um frito de manhã cedo com café. Mas vai chegar o ponto, o tempo que nós não podemos mais comer. Não é porque Deus disse, não coma, como ele está dizendo hoje, não coma os animais impuros. O Eterno não vai permitir que o seu povo coma mais carne, porque o povo não terá mais, só o povo de Deus não terá mais vontade de comer carne. Fruta, verdura e legumes. Nós seremos vegetarianos, como foi nossos pais no princípio, Adão e Eva. E os animais não serão mais ferozes, porque ninguém vai matar animal para pagar pecado. A reunião das 12 tribos de Israel, os remanescentes de Israel, os descendentes, ascendentes que estão espalhados nas nações, quando o Mashiach estiver já reinando em Israel, haverá uma santa convocação das 12 tribos de Israel, que estarão espalhadas nas nações, que virão a Israel ali se encontrar para essa grande reunião. Não é nada de céu, não é nada de coisa espiritual, não. Nós estamos falando aqui o que vai acontecer, aqui na terra, aos nossos olhos e aos olhos dos ímpios, que vão só ver, mas não vão ser beneficiados por essas profecias, porque eles não creram. Aqui, reunião das 12 tribos, Ezequiel, capítulo 36, versículo 20, que é a reunião para receber o galardão. É aqui na terra, não é no céu, não. Aí eu vou para o céu porque tinha um irmão que está próximo de morrer, já dizendo aí, consolando os irmãos, não se fique triste não, porque eu já vou para o céu, já fiz a minha parte. Ele estava morrendo de uma enfermidade, eu fiquei calado. Você tem que estudar, saber o que vai acontecer com a tua alma depois da morte. 10. A reconstrução do templo. Aonde nas Escrituras? Isaías 2, versículo 2. Ezequiel 36, versículo 20. A restauração, a reconstrução, que na realidade é o terceiro templo que será erguido em Israel, no tempo do Messias, quando o Messias de Israel... Olha, preste bem atenção, cada nação tem os seus deuses, cada Deus tem o seu Mashiach. Aqui nós estamos falando do Mashiach de Israel, que a Bíblia relata que virá. E quando ele virá, ele vai reconstruir o templo que está caído. 11. Não haverá fome no mundo. O que é que se prega hoje? É guerra, destruição, a fome, a não sei o quê, e que vai continuar, e que vai piorar, e que as enfermidades vai matar o povo, e isso, aquilo outro. Essas guerras que nós estamos tendo hoje, sempre teve guerra. E está no seio de uma família. Um é primo do outro. Agora, quem lê Bíblia, quem fez teologia, entende essas guerras. Agora, o que nós podemos pensar? Que essas guerras vai chegar a época de cessar. Porque o povo do Islã, eles são do Eterno. O povo judeu é do Eterno.
Há muitas nações que eles são do Eterno. E na realidade todos nós somos do Eterno. Porque ele diz, todas as almas são minhas. Agora vai chegar o tempo em que Israel terá paz. Que nós devemos orar hoje. Pela paz de Israel, pela a paz das nações. Não é ser egoísta. Eu estou orando só por Israel. Não, meu irmão. Ore pelo outro lado também, pelo Islã. Ore. Pedindo paz, para que o Eterno coloque paz. Porque eles também, eles são filhos de Deus, do Criador. E então aqui não haverá fome no mundo. Por quê? Porque vai acontecer o maior milagre. Ontem, quando eu falava na sinagoga a respeito disso aqui, que você planta hoje uma semente, você pegou o fruto da manga, tirou ali aquele caroço, plantou hoje, você marca, com 30 dias tem fruto. Todo mês você vai tirar fruto. Você planta hoje um caroço de manga, às vezes passa anos e anos para poder dar os frutos. E quando chegar a época do Mashiach, a terra já se recuperou. A terra está trabalhando para se restaurar, para ter a força que tinha na época de Adão e de Eva, dos primórdios de Gênesis de Bereshit. Então a morte cessará. Aonde está nas Escrituras? Isaías 25, versículo 8. A morte cessará. A morte não vai morrer, como muita gente diz. A morte vai morrer, é por isso que ninguém vai morrer. Mas Isaías 25 fala a respeito. O que acontecerá com a morte? A morte é um anjo que Deus manda para ceifar a vida das pessoas. Tudo nesse mundo que acontece, de bom e de ruim está debaixo das mãos do Criador. Pense nisso. O Criador é maior do que toda tribulação que tu tem passado em tua vida. Então a morte cessará. Aonde? Isaías 25, versículo 8. A ressurreição dos mortos. Baruch Hashem. Aqui, o livro de Deus, de profecia, dos profetas, chamado Tanar, que vocês chamam de Velho Testamento. No Velho Testamento, lá, a ressurreição dos mortos. Aonde? Isaías 26, versículo 19. Daniel 12, versículo 2. Ezequiel 37, versículo 12 e 13. Isaías 43, versículos 5 e 6. Aonde fala da ressurreição dos mortos. E eles vão para onde? Tudo por céu, para Nova Jerusalém. Vai não. Ezequiel 37 diz que todos nós iremos para Jerusalém terrena. O Eterno nos ressuscita aqui e leva para ali, aqui na terra, aonde vamos dar seguimento o ministério do Messias, do Mashiach, que Deus mandou para o seu povo. Ele vai reinar sobre Israel, vai tomar as nações e ele será um rei, e haverá um só Deus e um só rei sobre nós. Baruch Hashem. Aí as nações ajudarão materialmente a Israel. Por que as nações vão ajudar Israel? Israel hoje é uma grande potência mundial, financeira. Em primeiro lugar, as fileiras do exército, os militares são mais treinados, bem equipados. Mas Israel vai sofrer muitas guerras, ainda vai sofrer daqui para frente muitas guerras, segundo as Escrituras, a ponto de quando chegar o dia de paz, as nações vão reunir e vão ajudar a reconstrução de Israel. Isso aqui não é do templo. O templo que vai construir é o Mashiach, o Messias. Mas as nações ajudarão Israel. Aonde na Escritura? Isaías, capítulo 60, versos 5 e 6, capítulo 60, versículo 10 e 12. As nações irão ao judeu para orientação espiritual. Agora sim, agora chegou aonde Deus queria que chegasse nas profecias, que ele quer que chegue, que vai chegar ainda, é coisa do futuro. Aqui diz que as nações irão aos judeus. Para quê? Para receber orientação espiritual. Quando Deus criou Israel, tirando do povo hebreu Israel,
foi para que eles sejam, os homens sejam, sacerdote para as nações. Os judeus, os israelitas hoje, que deveriam ser os sacerdotes para as nações, eles não estão sendo. Começa a queda da fé, aonde lá em Israel, 80% dos israelitas não são religiosos, só 20%. Os líderes ligados a Israel, os rabinos, os grandes homens que praticam judaísmo e têm a responsabilidade de propagar o judaísmo, não está propagando. Aí, o que o Eterno está fazendo? Levantando os remanescentes nas nações, como eu sou um remanescente, um ponta de rama, final da família. Ele está levantando aqueles que não são para ser, para propagar a sua palavra, porque as profecias que vão acontecer, que a terra se encherá do conhecimento de Deus. E como ela vai se encher do conhecimento de Deus? Quando essa Torá que nós usamos aqui, essa Torá aqui, ela for reconhecida por todos os lares, em todas as nações. E aí essas pessoas que estudam Torá terão conhecimento o que é a vontade de Deus para nós. Muita gente ora assim: ô Deus, revela-te a tua vontade sobre mim. Lê a Torá. Tu está lendo? Não, então ele nunca vai te revelar, porque ele já deu as profecias. Ele já deu para as nações o que ele queria. Agora, nós devemos procurar um rabino para nos ensinar, comprar a Torá. Esse pessoal que nós recebemos agora do Rio, a Torá deles compraram lá na época, nova. Chegaram aqui, não tinha que ensinar. Até que eles localizaram a gente e agora estão satisfeitos porque muitas coisas que eles tinham vontade de perguntar, muitas perguntas, você também tem muitas perguntas. Mas às vezes você pergunta para um líder, ele não sabe. Ele não sabe o original. Como a pessoa disse para mim. Mas os meus líderes não sabem o original da Bíblia. Não estuda a Torá hebraica. Como vai saber? Ele pega a Torá, a Bíblia, traduzida por não sei quantas nações, quando chegar aqui no Brasil, ela já está adulterada, já está diferente as palavras, já mudaram palavras. E na Bíblia, lembra o que Jesus falou na Bíblia? Ele disse que não pode tirar nem um tio e nem um jota da lei de Deus, da palavra de Deus, do Taná. E aí os tradutores, né, não tá nem aí, e às vezes troca palavra. E esse trocar de palavra ferra muitas almas aqui na terra, porque são pessoas que vão pecar inocentemente. Fora aqueles que, eu acho isso, eu acho aquilo, que são os estudantes da arqueologia. Mas, irmãos, vamos aqui. As nações irão aos judeus para orientação espiritual. Aonde nas Escrituras? Zacarias 8, 23. Quando nós chegamos, eu com a minha esposa, para visitar Rabino Moshe Mescani, na cidade de Belém do Pará, que é o líder da sinagoga na época lá, e ele ouvindo eu conversar, e ele disse, Cavalcante, ele balançando numa cadeira de balanço ali, aí dizendo, Cavalcante, mas coisa maravilhosa é a gente ouvir tu falar, porque está se cumprindo as escrituras, que os remanescentes vêm a nós para aprender. É o caso aqui. As nações irão ao judeu para orientação espiritual. Aonde nas escrituras? Zacarias 8 e o versículo 23. Lá diz, 10 homens de nações diferentes correrão atrás do judeu, pegarão no seu ticite, que é os cordãozinhos, e cada um agarra e dobra e segura. E diz, agora nós iremos contigo, porque sabemos que o Eterno, Hashem, está com vocês. Então, isso já está se cumprindo. Ele disse que gente de todos os estados aqui do norte vai para Belém para procurar saber como
alguém, quem pode ensinar a Bíblia hebraica, a Torá para eles? Famílias e famílias se deslocam de vários estados. A gente recebe transmissão direto aí de Goiânia, do Goiás, alguma cidade. Pessoas querendo que a gente retorne para aquela cidade para ensinar. Tudo há um tempo. Nós tivemos mais de 5 anos, 6 anos em Goiás, andando por tudo que era cidade, ensinando o judaísmo. E algumas pessoas acreditavam assim pela metade. Não entende, né? Como é que vai acreditar, né? Como diz lá no profeta Isaías, que nós devemos pregar. Se a gente não pregar, como eles vão entender? De maneira alguma. Não vamos esconder a verdade. A verdade ainda está escondida. A verdade é absoluta. Quando ela aparecer, todos saberão. Isso aqui veio de Deus. Mas aí todas as armas de guerra serão destruídas. Aonde? Nas Escrituras. Ezequiel 39, versículo 9 e ao 12. Todas as armas de guerra serão destruídas. E aquelas que não forem destruídas, elas servirão de quê? De máquinas agrícolas. Você já pensou que é um traporzão daqueles de guerra? Um tanque de guerra numa roça, arrastando aquelas grades, limpando, arando. É isso que vai acontecer nas profecias. Todos esses aviões de guerra aí, essas funerarias, vai virar o quê? Vai virar canteiro. Quando for a época do Mashiach. As nações terão paz. Vão brigar contra Israel, todas as nações. E aí, aqueles que estão apoiando Israel hoje vão virar-se contra Israel. Isso é profecia, a gente sabe disso. Mas haverá o tempo de paz que Deus colocará na terra e todos reconhecerão que só o Hashem é Deus. Só existe um Deus. E aí as nações perderão a força da guerra, não precisa mais guerrear, e todas as armas de guerra vão se tornar em ferramentas agrícolas. Opa! Lá no Nilo, o que acontecerá ao Nilo? Agora aí que o negócio está pegando. O rio Nilo, ele está dando uma seca. O rio Nilo, ele passa por muitos países, alimenta muitos países com o peixe, com os animais marinhos, a água mesmo, que é boa para beber, as margens dos rios, as plantações nas margens do rio Nilo, ali está produzindo. Mas Isaías 11:15 diz que o rio Nilo, com toda a sua fonte, fortaleza, secará. Porque o rio Nilo é considerado, por aquele povo lá, como um deus. Se você pegar a história do rio Nilo, você fica encabulado como há tanta idolatria naquele povo. Mas aqui nós vamos ver, as árvores darão fruto mensalmente. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 47, versículo 2. Tudo que você plantar, em 30 dias você colhe. Essa é a época do Mashiach que virá. Mashiach de Israel. O prometido do Hashem. Aquele que de vez em quando ele está passando de um lugar, de uma fase no mundo espiritual para outra, olhando para nós aqui na terra. Esse não vem para fazer milagre, nem para expulsar demônio. Ele vem para lutar as guerras que o rei Davi guerreou no passado. Como está escrito, o Eterno faz um voto com Davi de não faltar no trono de Israel rei que fosse seu descendente. A gente fica alegre em saber que essas profecias não são propagadas pelos líderes religiosos. Aqui que nós estamos falando. Não são propagadas. São propagadas outras coisas. O ganho do dinheiro fácil, a troca. Então as tribos de Israel receberão de volta terras herdadas de Deus.
Aonde nas Escrituras? Ezequiel no capítulo 47, versículo 13 a 13. As nações da terra reconhecerão sua injustiça com o servo Israel. Aonde nas Escrituras? Isaías 52 e versículo 53. O Messias oferecerá holocausto de sacrifício no terceiro templo. Aonde nas Escrituras? Aqui é o debate. Ezequiel 46, versículo 2. O Mashiach de Israel que virá, esse Mashiach, ele vai oferecer holocausto de animais, de sacrifício de animais. Aonde que ele vai fazer isso? Ezequiel capítulo 46, versículos de 2 a 15. Mas o Mashiach terá pecado? Não. O Mashiach, ele vai viver de acordo com os mandamentos de Deus, os estatutos, os ruquim, as mitzvot que o Eterno deu para o homem e a mulher se tornar perfeito. Essa é a perfeita vontade de Deus, do Hashem, do Criador, para as pessoas de todas as nações. Conhecer o seu nome, praticar os seus mitzvot, seus ruquim, seus mandamentos, seus estatutos, que dá 613. Veja o tanto que você está longe da perfeição de um santo. Mas diz assim, o Messias oferecerá holocausto de sacrifício no terceiro templo. Nós não temos terceiro templo. Coisa do futuro. Agora você pega um livro santo, sagrado, profetizado pelos profetas que recebiam a mensagem do Eterno, porque um líder religioso te disse que o Velho Testamento foi abolido, que não serve mais para nada. O que é de Deus não serve, agora o que serve é do homem. Tudo que o homem fez. Veja, no livro chamado Velho Testamento, que não existe essa palavra, isso é uma blasfêmia contra a obra de Deus chamada Velho Testamento. Mas nesse livro, no hebraico chamado Tanar, que significa o quê? A primeira aliança. Ele ainda não deu a segunda aliança. E as pessoas deixam para lá, para que as pessoas não conheçam a vontade de Deus, as bênçãos de Deus na vida da pessoa, não guardam os mandamentos de Deus e vivem uma vida cheia de altos e baixos e achando que está com Deus. Não, eu tenho a marca da promessa, eu tenho, e canta, e pula, o Espírito de Deus está em você, o Espírito de Deus está em mim, e aquela alegria, mas e as Escrituras? Entenda uma coisa, vamos falar do Espírito de Deus agora. O Espírito de Deus, qual é a função dele na minha vida, na sua vida? É lembrar tudo o que se foi falado no Tanar, que é o Velho Testamento que eles chamam. Eu leio o Tanar, está as profecias, aí eu falo das profecias, do que vai acontecer. Isso eu estou falando pelo Espírito de Deus. Quando eu vou orar, o Espírito de Deus, ele intercede por nós com um gemido inexprimível. O que é isso? Ele está fazendo com que você ore na palavra. Você orar na palavra. Nas palavras de quê? Da Bíblia. Quando você ora nas palavras da Bíblia, aí você tem o quê? Você tem mais conexão com Deus de Israel, Deus de Abraão e o Deus de Moisés. Nós temos uma oração, que de vez em quando eu cito aqui, em todos os nossos nossas apostilhas que nós às vezes produzimos aqui, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente faz dar. E a gente coloca sempre ela como prioritária. Tem uma campanha chamada 72 Nomes do Eterno, que são 72 nomes dos anjos. Uma coisa espiritual, isso é da Cabalá. E a gente coloca, eu fiz uma apostila montada com a oração de pedir perdão, a oração que revela os pecados que eu pequei, até aqueles que eu não pequei é revelado ali naquela oração. E depois a outra oração pedindo perdão de todos os pecados, para poder zerar aí, para me poder entrar na campanha de 72 Nomes do Eterno. Mas no início, na capa, já começa
a oração de 3.300 anos, que é em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, essa oração ela é grande, aonde a gente sempre aqui na sinagoga, nós temos o costume de orar em todas as aberturas de serviço para o Eterno, o estudo da Torá e outras coisas que nós fazemos. Mas o Messias oferecerá holocausto de sacrifício. Ele vai oferecer, quando alguém fala, mas fulano estava oferecendo holocausto no altar do Hashem, do Eterno, porque ele estava em pecado. Agora, o Mashiach, ele fará esse sacrifício de animais no templo, no terceiro templo, em agradecimento ao Hashem, não para pedir perdão de pecados. Dá para você entender melhor, meu amigo, minha amiga? Porque esse Messias que vem para o povo da Bíblia, que é o povo israelita, o povo judeu, Deus fala dentro da sua Bíblia que ele virá, mas ele fará sacrifício de animais. Hã? Você já conhece, ouviu falar de alguns Mashiach que teve aí, salvadores, tudo, mas que não praticaram sinais que a Bíblia está falando. Mas na realidade, meu amigo, minha amiga, vamos para o Espírito. Estamos terminando o programa, gente. Olha, eu quero dizer para você que tudo que você consome aqui dentro do programa Nossa Terra, tudo é de graça, nós não cobramos nada de ninguém. E tudo que nós fazemos, eu com minha esposa aqui no programa, é para o crescimento da tua alma. Hoje você turbinou mais a sua alma, dando para ela conhecimento, né? Mas vamos para o Espírito de Deus, que no hebraico é Ha-Ruah Kadosh. Ha, o artigo, Ruah, o Espírito, Kadosh, Santo. A palavra Kadosh, ou Kadoshim, essa palavra, ela fala de separação. Quando fala assim, Kadosh, a gente sabe que é santo. Mas o que é santo é separado. Uma coisa interessante é que esse Espírito, que nós chamamos de Espírito de Deus, porque nós já temos o Espírito nosso dentro de nós, que o Hashem colocou. Todos que nascem, ele já tem esse espírito, o espírito de vida, o espírito e a alma, o espírito e o corpo. Então, é um conjunto que se move pelo sopro do Hashem, que é esse sopro chamado Ruach HaKadosh, o espírito. Esse espírito é santo, porque veio do santo, mas agora o Eterno dá um espírito para nós, para nos ajudar na nossa caminhada. Não é para nós viver, porque para viver e se mover, nós já temos um espírito que foi o sopro do Hashem, do Eterno. Mas agora surge dentro de nós, quando buscamos a Deus, quando nós nos consagramos a Deus, quando nós jejuamos e ali nos reverenciamos a Deus, largando o pecado e colando na santidade, e a gente sente a presença desse Espírito em nós, nos revelando as coisas espirituais da Bíblia e relembrando tudo o que está escrito na Bíblia. O pregador que prega no Espírito é isso. Ele às vezes nem faz esboço. Eu não faço esboço. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nessa manhã, não programei nada. Levantei, montei o estúdio, minha esposa foi para a feira e eu estou aqui no estúdio ao vivo e a cores, né? Para todo o Brasil, até para os Estados Unidos, lá para Israel. Um abraço aí para o pessoal que estiveram aqui no Brasil, né? Gente aí nossa de Israel. Um abraço para nossos amigos que estão morando em Israel. Mas aí, para você ver uma coisa, o pregador no Espírito é aquele que prega. Eu quero dizer para você como se prega no Espírito. Por exemplo, a Bíblia diz que a nossa boca só fala o que o coração está cheio. Para que eu venha pregar no Espírito, o que acontece? Eu tenho que armazenar dentro do meu coração a palavra de Deus. Às vezes eu com a minha esposa, aqui no programa, a gente discute,
tem hora que ela fica meio bicuda, tem hora que ela fica calada, mas ela sabe que tudo isso é função não do homem, mas que as mensagens que nós transmitimos aqui, a gente não é nossa, é dele, é para ele. Apenas eu e ela somos canais. E a gente procura estudar. A gente senta um com o outro durante o dia, discute um texto bíblico, e a gente lê, a gente estuda, a gente pesquisa. Eu, como faço parte da Academia de Moisés, lá de Israel, eu já estou 3 anos, eu acho que enquanto vida eu tiver, eu estarei estudando, porque judaísmo é isso. Mas a gente aprende muito ali com o Rabino Rony. Ele estava fazendo uma caravana para Israel para o ano que vem, mas lotou. Por que não quer ir para Israel com o Rabino Rony? Aí, o que acontece? Estourou essa guerra aí, então o turismo em Israel está suspenso. E ele até manda, avisar para as pessoas ter paciência, né? Ter paciência, aqueles que já pagaram, ou estão no processo de pagar essas passagens. Mas nós vamos para Israel, vamos. Quando tudo se acalmar, a gente vai, porque a gente sabe que o começo de tudo foi lá. Mas, meu amigo, minha amiga, vamos para aqui, ó, nós temos 1 Samuel, no capítulo 10, verso 6. Olha, você está assistindo esse programa aqui? Compartilhe, envie para os seus amigos, suas amigas. Esse programa de hoje, mesmo aos domingos, é um programa muito bíblico, muito profundo, a estudar a Bíblia. Todo dia o programa é bíblico. Mas hoje a gente vai fazendo citações, capítulo, versículo, para que você possa entender melhor. Mas aí, olha, você tem 5 plataformas aí dentro da internet, onde você, qualquer dia da noite, qualquer hora, todos os nossos, mais ou menos, 1.200 programas, nós temos um programa de 2 horas, 1 hora de Bíblia, 1 hora de Torá, e você pode achar. Mas esse programa de hoje, você agora, vamos dar audiência nele, compartilhando, enviando para alguém. Alguém precisa ouvir o que você está ouvindo, porque não é nosso, é do Criador. Em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 6, diz assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. O homem ou a mulher, ser um Espírito de Deus é uma coisa. Mas quando ele ou ela recebe o Espírito de Deus na sua vida, o sinal que a Bíblia diz é que ele ou ela profetizará com eles e mudarás em outro homem. Vai te mudar para ser outro homem, o homem de poder, o homem de revelação, o homem de profecia. Só o que eu aconselho, todos que me ouvem, Deus não dá nada de graça a ninguém. Você tem que pagar um preço para receber isso. Mas eu quero o dom de Deus na minha vida. Claro, você quer? Então faça jejum, oração ao Hashem, ao Eterno, e peça os dons dele que ele te dá. Aí diz que aquele que recebe o Espírito de Deus, as orações chegam mais rápido, porque você vai orar no Espírito. Você vai pregar no Espírito. Não é a coisa que ninguém entenda, não. Aqui a Bíblia está falando que são palavras legíveis, né? E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saía ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. 1 Samuel 10, 10. O Eterno chegou, Moshe Rabbeinu, vem cá. Pega do teu espírito. Aqui. Traz aqui, teu espírito. Dividiu para 70 homens. Tu entende o que é pegar um espírito de Deus como Espírito Santo, repartir em pedaços como se fosse uma matéria? E a Bíblia diz que todos que receberam profetizaram. Isso é mistério. São os mistérios da palavra de Deus. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul.
ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. 1 Samuel, capítulo 11 e o versículo 6. O Espírito de Deus veio sobre quem? Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Aí Saul reinava através do Espírito de Deus. Mas quando ele achou que ele era o cara, e que ele é que era, e o Espírito de Deus se afastou dele. O Espírito de Deus afasta da gente pelo pecado, pela ignorância, pela exaltação, porque nada disso faz parte do fruto do Espírito de Deus. E Saul perde o seu reinado por perder a presença do Espírito de Deus em sua vida. Rei Davi, Melé Davi, orava e dizia para o Eterno assim: Hashem, nunca tira de mim o teu Espírito. Se o Espírito de Deus sair da minha vida, é melhor morrer. Porque o Espírito de Deus, ele não é Deus. Por isso que diz que é Espírito de quem? De Deus. De quem é esse carro? É do Raimundo. Então o carro não é o Raimundo. Diferencia isso, desliga essa história de que o Espírito de Deus é Deus. Até o Espírito de Deus ele se ofende quando você quer tomar a glória de Deus e dar para ele. Ele não aceita bajulação. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, Mas então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá. 1 Samuel 16, versículo 13. Aqui está o grande profeta Samuel, aonde ele vai numa missão na casa de Jessé para escolher o rei de Israel, porque o rei de Israel, Saul, já tinha pedido o seu reinado, mas o Eterno precisava colocar alguém da linhagem lá dentro, homem obediente a ele, que guarda os seus mitzvot, seus ruquins, seus estatutos, seu juízo, que obedece e pratica as escrituras. E quem poderia? Somente Davi, que era um obcecado, assim fala obcecado a maneira de falar, pelo louvor e adoração Hashem. Ele construiu vários salmos, colocando nas letras as músicas e cantando e salmodiando. E Davi fez o Salmo 23 lá nas colinas do Jordão, lá nos currais, onde ele cuidava de animais do pai dele. E ele não apresentava aquele salmo para ninguém. Eu vou cantar esse Salmo 23 no dia que eu subi o trono de Israel. Se ele era um rejeitado, não podia servir o exército de Israel, porque ele não tinha estatura para ser um soldado de Israel. Mas aquele que Deus tem plano na sua vida, ele sobe ao topo de linha, ele chegou ao trono, rei de Israel. Até hoje não tem nenhum rei como o rei Davi, que batalhou, que brigou, que se fez até de louco na presença de um rei para ganhar as guerras. Quando o rei Davi foi o maior rei de Israel, surge depois o filho dele, Salomão, como o maior sábio da terra. A Bíblia diz que nunca houve ninguém igual Salomão. Então, Samuel tomou o vaso de azeite, Esse vaso de azeite era um chifre, que ele andava com ele do lado, com o azeite de unção de rei. Porque lá no Getsema, Israel, lá tem as prensas de azeite, lá tem pé de azeitona da época de 3.000 anos ou mais. E ali que se faz lá a palavra Getsema, ela significa
no português, a prensa de azeite. E as pessoas, como o sacerdote ia lá para fazer a seleção do azeite, que tinha azeite para ungir profeta, tinha azeite para ungir sacerdote, tinha o azeite, cada tirada do azeite, porque aqui nós compramos azeite de oliva, aí compramos azeite de oliva nacional, é misturado com soja. Quando você compra um azeite de oliva no supermercado, importado, esse não tem soja. Então esse é puro. Esse aqui é puro. Aí, lá no Getsemane, existe várias qualidades de azeite. Quando faz a prensa do fruto daquela videira ali, sai o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o quinto tipo de azeite. Cada prensa, aí vai purificando ali o azeite tirado da azeitona. Mas, meu amigo, aqui vamos, e o Espírito do Senhor retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, 14. Quando o espírito imundo sai da pessoa, aí entra o Espírito de Deus. Mas quando o Espírito de Deus sai daquela pessoa, entra o espírito imundo. É por isso que nós dizemos assim, a pessoa era tão cheia do Espírito, agora está desviada, porque a pessoa fica fria, fica antipática, ignorante, só vê maldade, porque dentro dela o Espírito, o caráter daquele Espírito é o que ela está falando. Então, o desviado é a pior praga desse mundo. Ser desviado da palavra do Eterno, dos caminhos do Eterno, é ter 7 espíritos ruins mais um, que forma a primeira falange de espírito na vida do ser humano. Depois vem mais 7 vezes 7, e aí vai aumentando. Aí diz que os atos daquele homem é pior do que o primeiro, né? Então, o Espírito do Senhor, que é o Espírito do Senhor? Na hebraica não tem essa palavra Senhor. Lá fala, o Espírito do Hashem, do Adonai, do Eterno, retirou-se de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Eterno. Essas coisas eu não concordava, de jeito nenhum, porque o meu conhecimento era pouco para entender que o Eterno tem espírito mau da parte dele. E que ele manda no A e no B, e no C. E aí, o que é que diz as Escrituras a respeito dessas coisas? Então, os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Eterno te assombra. 1 Samuel 16, 15. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido pelo Hashem, dominou, era simples, era humilde, saiu para ir atrás do animal do pai dele, que se perdeu quando voltou como rei de Israel. Ei, o Eterno pode mudar a tua vida de uma hora para outra. Seja obediente. Procure saber qual é o plano do Eterno em tua vida. Não venda a tua santidade. Não venda a tua oportunidade de servir a Deus. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busca um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te achará melhor. 1 Samuel 16, 16. Meu amigo, minha amiga, aqui um ministro do rei Saul fala assim, olha, procura aí alguém consagrado ao Hashem, que toque harpa, que quando ele tocar harpa, o que vai acontecer? Vai acontecer que o espírito mau da parte do Eterno sairá. E aí tu vai te aliviar. E assim ele fez. E sucedeu que quando o espírito mau
da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Está em 1 Samuel 16, 23. Meu amigo, nós vamos encerrar aqui. Nós vamos encerrar o programa. No próximo domingo, vamos continuar só sobre o Espírito de Deus. Como os dons, os frutos do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, quem tinha e quem não tem mais. Nós vamos falar aí. Mas desejamos para você uma semana abençoada, porque hoje começa a semana, né? Que a semana você possa realizar os seus sonhos, receber a bênção que Deus tem na tua vida, que seja o quê? Seja domingo, o dia 22, né? Então, você, meu amigo, minha amiga, você pode receber de Deus aquilo que você está pedindo. Deus é Pai, lembre-se disso. Não importa a tua religião, Deus é contigo. Ele diz que todas as almas é dele, e você é uma alma, eu sou uma alma. Não curve a tua cabeça diante dos problemas, porque há muitas pessoas invejosas que querem de nós entristecer a nossa alma, a nossa vida, tem inveja e fica falando mal da gente. Isso aí em todo lugar tem. Você também tem pessoas que não gostam de você, que você nem sabe, mas que fica traçando a tua vida. Entregue todas essas lixeiras, essas coisas, para Deus, para o Eterno. E saiba, confia no Senhor e o mais tudo Ele fará. Eu quero mandar um abraço bem forte aí ao pessoal da UTI do Céu, também para Sair Mania, ao lado da sinagoga, na folha 20, quadra 8, lote 19, na Nova Marabá. Olha, a UTI Céu, agora pela manhã, e também a Sair Mania está aberto, né? Nesse domingão aí. Você quer comer um açaí aí, tomar um açaí de primeira qualidade, aí tá o convite para você vir aqui com a Dona Dina, na folha 20, quadra 8, lote 19. Também a UTI Céu, se o seu celular tá arranhado, tá quebrado, dê uma arrumada nele aí, rapaz. Você ama tanto o teu celular, guarda tanta coisa, tanto segredo teu, mas é preciso que você também alimente ele, porque toda máquina quebra, cansa. Quando você perceber que teu celular tá lento, vem aqui na UTI Céu e você vai receber aí o quê? O carinho, aí, o conserto dado pelos grandes técnicos que tem aqui na UTI Céu. Fique na paz, um abraço para todos os meus amigos da imprensa, como Jorge Belich, Miguel Casseb, esses aí nunca saem do coração da gente. Também ligado com a gente, o Miguel Casseb, né? Paulo Roberto, né? O repórter policial aí, ligado com a gente, João Freitas, Zé Filho, que é o homem dos teclados aí, né? Ele não toca música não, esse teclado dele só funciona em termos de produção aí na Rede TV. Um abraço para a dona Valderez, ao Félix Miranda, a diretora também aí da Rede TV, esse canal aí de comunicação. Um abraço para todos que trabalham aí com a dona Valderez e o Félix Miranda, né? Que Deus venha abençoar também ao Fred Café, lá na Criativa, ele, Milton Farias e todos os funcionários ali da TV Criativa. Um abraço bem forte ainda, que a gente manda aqui para todas as autoridades da cidade, todos os religiosos, que a bênção de Deus esteja sobre vocês e que nós nos veremos amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, aqui pelo programa Nossa Terra, Judaísmo de Verdade.